Senhor Jesus, agora, Pai, nós precisamos ouvi-lo. E nós queremos muito, Pai, que o Senhor use teu vaso agora, a tua filha, cubra ela com a tua graça. Fala conosco através da tua palavra. Que essa unção seja dobrada na vida dela e que venha ao nosso coração o que nós precisamos ouvir. E vamos estar atentos à tua palavra, porque ela que nos fortifica, ela que nos dá vida, ela que nos dá alegria. É no poder do teu nome, Pai amado, que estamos pedindo e já te agradecendo também. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. E o óleo vai caindo sobre a barba de Arão. E o óleo vai caindo sem cair no chão. E o óleo vai caindo sobre a barba de Arão. E o óleo vai caindo sem cair no chão. É como o orvalho de Hebron, que desce sobre o monte de Sião. É como o olhar de Jesus, que faz resplandecer a luz no coração. E o óleo vai caindo sobre a barba de Arão. E o óleo vai caindo sem cair no chão. Aleluia. Glória a Deus. O óleo não pode ser desperdiçado. Caía sobre a cabeça, descia sobre a barba, sobre a gola, sobre a barba, mas permanecia em Arão. O óleo não podia ser desperdiçado, porque é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, tem que se manter no vaso. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Mais um mês de vitória. Todos os meses a gente dá graças a Deus porque alcançamos mais 30 dias da nossa vida, né? Cumprindo aquilo que o Senhor determinou para nós. Isso é muito bom. E eu estou pensando agora o que eu vou pregar depois daquela palavra da manhã, né? Uma palavra de Deus extraordinária, quando ela é legítima, quando ela flui, é uma coisa maravilhosa. Então, se tivesse alguém que nunca tivesse ouvido a palavra hoje cedo e nunca escutado, não soubesse de nada e viesse hoje pela manhã, teria entendido o grande amor de Jesus por nós. E nós nos acostumamos muito, né, com a bênção, nós acostumamos muito, num modo bem vulgar de dizer, a barriga cheia, né? A gente tem a barriga muito cheia, a gente tem muito pão espiritual aqui, e a gente às vezes começa a não meditar muito no grande valor do sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício tão imenso, tão grande, e a gente fica tão acostumado com ele, que começa a ser aquelas crianças, né, mal criadas, que tem tudo e nunca está contente, né? Então, sabe a criança que quer isso, dá, quer aquilo, tem, e nunca está contente, sempre reclamando, sempre se queixando, sempre chorando.
Então, às vezes, a gente se porta assim, né? Se comporta desse jeito, porque a gente está vivendo tanta graça, a graça de Deus é tão abundante na nossa vida, que a gente acaba, às vezes, fazendo dela uma coisa comum. Mas nós tivemos uma manhã gloriosa, uma consagração, jejum. A gente sente que a igreja não está assim como deveria estar, né? O dia do jejum, o dia da consagração, o dia do estudo da palavra, devia estar sempre cheio de gente, até lá fora, né? Até lá fora, de tanta vontade de comer a palavra de Deus, de se alimentar, de prosperar na fé. Mas, às vezes, barriga cheia, né? Barriga cheia, e não se esforça para estar onde devia estar, né? Tem que ser prioridade. A nossa consagração, o nosso aprendizado é prioridade. Tem que ser acima de todas as coisas. Todas as coisas têm que ser depois, né? Então, a gente vai aprendendo sempre. Então, até pensei, o que eu vou pregar hoje, né? O que eu vou pregar hoje? De tanto que, né, nós recebemos hoje pela manhã. Fale sim quem concorda. Não é? Os que ouviram, né? Muito bem, então vamos lá ver se Deus nos dá graça. Vai nos dar graça. Quem gosta de profecia? Eu gosto. Ainda quando ela é cumprida, né? Maravilhoso. Profecia cumprida. Gosto muito. Vou mostrar uma para vocês. Salmo 118, pegue o verso 26 e leia em alta voz. Salmo 118, verso 26. Lê com alegria, com prazer. É uma profecia cumprida. Acho que já está quase pronto, já? Amém? Então vamos, bem forte. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. Vocês se identificam? Vocês têm alguma identificação? O que vocês acham? Essa profecia já foi cumprida ou não? Que bom, já foi cumprida. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Profecia cumprida. Por isso que a Bíblia, ela é digna. Ela é digna de toda aceitação. Porque o que é profetizado 1000 anos atrás, 500 anos, 800 anos atrás, ela vem se cumprindo. Então, as profecias não são assim para daqui 10 minutos, para amanhã cedo. Então, as profecias, elas têm o tempo certo. Mesmo porque 1000 anos para nós, quanto é para Deus? Um dia. Se nós estamos no ano 2000, para Deus, são 2 dias. Toda profecia cumprida aqui. Né? É tudo aqui em bandejas de maçãs de ouro, em bandeja de prata. A palavra de Deus é para nós. Maçãs de ouro e bandejas de prata. Está tudo aí. É só ser servido. Mas vou dar mais uma profecia para vocês. Leia Zacarias 9:9. Leia com gosto, com prazer. A gente vê o pessoal que vai torcer, né, pelos times que vão fazer uma coisa que tudo ilusão, vai acabar logo. Como eles têm prazer em fazer aquilo, como eles colocam, né, a sua posição e às vezes a gente, né, lê com aquela preguiça a palavra de Deus, né? Leia Zacarias 9:9 com ousadia. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado no jumento, jumentinho, cria de jumento. Quem é esse rei? Cumpriu essa profecia? 400 anos depois tem essa profecia. 400 anos. Zacarias abre a sua boca e profetiza. E nós estamos aqui vivendo a profecia cumprida. Então, a profecia existiu sempre e existirá sempre.
Mas não é necessário ouvi-la agora, ou uma promessa, e amanhã cedo ela se cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Nós não devemos querer ensinar a Deus como é que se faz as coisas, né? Nós temos que receber de bom grado sempre. Bom, então agora, já que essa profecia foi cumprida, isso já aconteceu, esse rei já veio. Coitados dos judeus que ainda estão esperando, né? Os judeus ainda estão aí agora abrindo a boca e dizendo que o Messias está vindo, o Messias está vindo. Quanto tempo o Messias já veio? Há 2000 anos atrás já veio o Messias. Já vai chegando o segundo evento, o nosso arrebatamento, o arrebatamento da igreja, já está chegando o segundo evento. Eles estão lá atrasados ainda esperando, né? Dizendo que vai vir, porque não receberam. Como disse a palavra, porque ele veio para os seus, né? Ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. E nós aqui, peregrinos, forasteiros, gente de fora, né? Nos deu o direito de sermos chamados, a saber, os que creem, glórias a Ele. Glórias a Ele. Nós, forasteiros, recebemos o direito de ser filho. Quando eles ainda estão esperando ainda, porque não receberam. Jesus foi muito simples, foi muito humilde para o gosto deles, né? Muito humilde. Muito bem, então vamos falar de Jesus. De Jesus. Jesus estava em Betânia, lugar aprazível para ele, porque ele tinha bons amigos lá, né? Ele tinha Marta, tinha Maria, tinha Lázaro, e era um lugar aprazível. Ele estava lá. Mas acontece que era a última semana do seu ministério. Última semana. Então, esse dia era domingo. Era um dia de domingo. E ele desejou vir a Jerusalém, porque muitas coisas para ser cumprida. Ele desejou vir. E veio com os seus. Sai de lá de Betânia. Vem vindo. E quando chega perto do Monte das Oliveiras, então ele faz um pedido. Ele chama 2 discípulos e faz um pedido. Ele diz para eles: olha, vocês vão até ali, numa aldeia, não está longe, está bem de frente de vocês. Vão até ali, lá vocês vão encontrar o animal amarrado, com a sua cria, com o seu jumentinho. Eles estão amarrados. Então, vocês me tragam esse jumentinho. Se por acaso alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Vocês respondem: o Senhor precisa deles, mas logo devolverá. Bom, então, chegaram ali, ele tinha um propósito, última semana do seu ministério, domingo. Já na próxima sexta-feira ia acontecer a crucificação. E está sendo tudo preparado, tudo no seu tempo determinado. Como ele sabia que havia lá esse animal ali preso? Como é que ele sabia isso? E eu achei interessante nessa palavra que os discípulos não questionaram. Ah, mas será que tem mesmo? Será que o dono não vai achar ruim? Vai ceder? Vai deixar eu trazer? Será que eles vão me conhecer? Vão acreditar em mim? Irmãos, a gente aprende muito lendo a Bíblia, né? Devagar, assim como dizia o pastor pela manhã, devagar, volta, lê de novo, rumina. Mastiga, rumina. E vai descobrindo as coisas que parecem pequenas, mas não são pequenas. Porque nós temos que lidar com a palavra assim como nós pensamos, como nós agimos, como ser humano, como falhos que somos, né? Teimosos que somos. Né? Queremos saber, às vezes, as coisas antes da hora. Mas Jesus disse: vai lá, está preso lá o animal, me traga, se acontecer assim, assim. E eles obedeceram. Então, isso é uma coisa impossível, não é? De acontecer, as pessoas aceitarem, obedecer.
querer agradar, querer servir, não colocar empecilho, é meio complicado para o ser humano, né? Ser assim, tão preciso, né? Foram. E exatamente quando eles estavam tirando o jumentinho, perguntaram: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: o Senhor precisa dele, mas ele devolverá logo, ele vai devolver. Então, eu achei muito interessante essa palavra devolução, né? Ele vai devolver. Bem, aquele dono do animal não era conhecido, certamente não. Porque se eles tivessem conhecimento com aqueles dois que estiveram lá, eles já iam imaginar tudo. Não iam nem perguntar, nem nada. Mas eles perguntaram o porquê daquilo que eles estavam fazendo aquilo, né? E eles, conforme foram instruídos, responderam que seria devolvido logo. Aí eu fiquei pensando, Jesus pede emprestado? Jesus precisa de empréstimos nossos? Que teria eu, que teria você para emprestar para Jesus? Será que se ele pedisse para você uma perna, você daria para Jesus? Eu vou dar minha perna, está pedindo a minha perna, eu vou dar minha perna para ele. Você, sem medo, poderia dar a perna para ele, porque ela ia continuar sendo sua. Porque tudo que se faz para Jesus tem volta. Ele não precisa maltratar, ele não precisa mutilar, ele não precisa sacrificar nada. Ele compartilha com o ser humano. Ele deseja participar conosco. Ninguém faz nada sem Deus. Mas Deus também aceita o homem como seu parceiro, para que as coisas aconteçam. Foi dito hoje pela manhã que a igreja não parou, a igreja continua, porque somos os Atos dos Apóstolos, né? A igreja está indo, está indo. Não teve fim, ela continua, ela continuará. Nunca ninguém acabará com a igreja do Senhor. Mas ele gosta de trabalhar junto, sempre ele envolve o homem. Por que ele preparou os profetas? Para haver um envolvimento grande entre Deus e os homens. E então ele pede emprestado. Eu queria devolver logo. E eu fiquei pensando, uma oferta, quando nós damos uma oferta ao Senhor, fique tranquilo que ela vai voltar logo. Ela volta logo. Deus não precisa nos explorar. Ele tem para dar. Ele é dono do ouro, dono da prata, dono de todos os reinos, do reino mineral, reino animal. Ele é dono de tudo. Mas ele gosta de dizer, me dá alguma coisa. Vai buscar, me empresta. Ele pegou um barquinho, entrou no barquinho, se afastou da multidão e foi lá dentro do mar para entregar a palavra de vida eterna. Ali, ele foi. E de lá, olha que coisa incrível, que de lá ele falava de dentro do barquinho lá, e a multidão aqui ouvia, muito melhor do que isso aqui agora. Todos ouviam, porque a voz dele é inconfundível, a voz dele é soberana. A palavra de Deus dele é eterna. E todos escutam Jesus, mas nem todos ouvem. Escutar, escuta, mas ouvir é difícil. Acha complicado. E essa simples palavra tem uma revelação para você. Tudo que você fizer em o nome de Jesus Cristo vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Ele devolve. Muitas vezes mais. Ele devolve. Boa medida, sacudida, transbordante, será deitada no teu regaço. Oh, glória.
Glória, glória, glória. E uma porção de glória. Não tenha preguiça de dar glória. Não tenha preguiça de dar aleluia. Não tenha preguiça, tenha disposição. Porque você não é qualquer coisa. Você, como foi dito, o templo do Espírito. O Espírito tem que estar em você. E quando o Espírito se move, acontece milagre. Acontece milagre. A igreja continua. A igreja não parou. O Espírito do Senhor é presente. É presente. A igreja não vai acabar. Não tem chikungunya. Não tem corona. Não tem dengue. Não tem nada. Que era macho hereto no sote barra. Não te leva a sende merridu e alagar-se mes. Chusum remedido sem rádio varabanus. Aleluia. Nada poderá eliminar a igreja que ele fundou. Aleluia. E estão chegando. Estão chegando para o propósito que ele tem. E quando chega esse animalzinho, alguém teve uma ideia brilhante de tirar a túnica e colocar por cima, feito uma cela. Outro viu aquilo, fez também. O outro fez também. O outro fez também. Que bom servir a Jesus. Que gostoso quando ele aceita o nosso trabalho. Quando o trabalho da nossa mão tem o aval dele. Jesus Cristo, o primeiro e o último. Aleluia. Ele aceitou. Ele aceitou aquilo. E uma porção começou a tirar as próprias roupas do corpo e colocar ali e ajeitar como uma cela. E ele senta naquele animalzinho. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que veio. Ô Zacarias, onde você estava aquele dia? Ô salmista, onde você estava aquele dia? Você não viu. Você não viu. Mas vocês sabiam que isso ia acontecer. E aí, ele aceita essa oferta e vai. Outros tiveram uma outra ideia. Quando eu era pequena, era bem pequena, eu via umas pessoas num tal domingo certo lá, passavam com plantas na mão, Eu fiquei intrigada e falei para o meu pai, por que essas pessoas estão tudo andando para a rua com esses galhos na mão, essas plantas na mão? Meu pai falou, é porque os católicos têm esse dia como domingo de ramos. E eles vão indo à missa com os ramos para celebrar. E eu falei, e o que é que eles estão celebrando? O que acontece? Ele falou, é chamado de domingo de ramos, porque Jesus Cristo de Nazaré montou no jumentinho e eles fizeram tapetes com aqueles galhos. Eles iam cortando, conforme ele vinha avançando, porque ele ia entrar em Jerusalém, era o grande dia, era o dia marcado, que eles iam entrando, as pessoas que iam chegando, se aproximando, faziam isso. E cortavam o galho, e jogavam, e cortavam, jogavam. E uma coisa incrível, será que os católicos ainda fazem isso? Faz, domingo de Ramos, né? Eles falam, domingo de Ramos. Acho que não tem nada errado isso, né? Louvar o Senhor e trazer um galho. Eu acho que isso não tem nada errado. É uma lembrança do que realmente foi verdade, né? E assim, ele aceitou essa oferta também. Você não fica feliz quando ele aceita a tua oferta? Quando a tua oferta vai e depois ela volta. Você não fica feliz? Naqueles 3 pedidos, o irmão Márcio fez um pedido que ele estava precisando, esperando há muito tempo. Ele colocou a oferta, fez um pedido, já voltou, não é, irmão Márcio? Cadê ele? Voltou, não é? Tá lá. Sim. Amém. Já voltou a oferta. O irmão Beto também, né, Beto? O Beto também fez lá, colocou uma ofertinha, fez os pedidos. 3 anos esperando aquela bênção. No mês de dezembro, no mês de janeiro, estava tudo aqui. Glória! E tem mais bênção. Já estão comprando casa.
Então, volta, irmãos. Tudo volta. É só você colocar ali para servir, que depois vem. Mas uma coisa interessante é o jumentinho sem jugo. Nunca havia sido montado. Jesus frisou isso. Ele disse assim, olha, é um animal que nunca foi montado. Ele não tinha sofrido ainda jugo. Ele era chucro, né? E a gente não sabe se uma pessoa pode montar num animal chucro. Ele tem que ser domado, né? E esse animalzinho, né, vem desfilando por aqueles tapetes de folhas ali, vem desfilando. E sobre vestes também, porque também foi jogado panos também no chão, a roupa no chão. E o cavalinho obedecendo. Irmão do som, por favor, põe a entrada triunfal para a gente. Entrada triunfal, Jesus montado ali. E aquele cavalo mansinho, como se estivesse acostumado com montaria todo dia. E não era. Ele não estava pronto para isso. Ele ainda não tinha sofrido nenhum jugo. Né? E ainda desfilando. E ainda naquele compasso, naquela marcha, né, triunfal, que a Bíblia chama. A Bíblia diz triunfal. A entrada, muito grande. Né? Daqui a um pouquinho aparece. Vamos ficar atentos aí, que coisa linda, né? Aquele desfile. Bom, mas aquele desfile... e voltando no empréstimo, o que você emprestaria a Deus? O que Ele precisaria de você? Você se acha digno de aceitar, de ter alguma coisa para oferecer? A gente tem que levar essas coisas para o lado espiritual. Levar lá dentro, sabe? Da alma da gente. Porque aqui por fora, de boca para fora, não dá para entender, para ser a sensibilidade, né? A entrada triunfal, viu, irmãos? Vocês encontram aí ele montado, andando, entrando. Mas era o grande dia. Era o dia que ia acontecer isso. Mas tem uns poréns aí. Tem uns poréns. Bom, aquele animal assim, sem o jugo, olha lá, vai. Pode rodar. É o filme? Pode rodar. Ali que ele vai. E sabe que aquelas roupas eram usadas, né? Não é? Era roupa usada. Ninguém foi comprar uma cela nova para colocar ali. Era roupa suada. Eles tiraram a roupa do corpo e jogaram em cima da coisa e ele aceitou. Porque era o momento, aquele dia tinha que acontecer isso. Um dia todo especial, sexta-feira estava chegando. A cruz já estava ali, pronta para ele. Estava tudo no caminho. Olha lá, agora está mais bonito. Olha o que eles faziam, né? Era muita gente. E lá vai ele. Olha lá, estão jogando as roupas suadas, né? Roupa usada. Aí não tinha nada de coisa especial, saído da loja, nem da lavanderia. Era isso aí. É só para a gente recordar, né? Bom, acontece que aquele dia era o dia determinado e esse animal assim especial para ele também nos traz também um zelo que nós temos na casa de Deus. Como aquele animal nunca foi montado, foi especial, prontinho para o Senhor, assim nós temos os nossos instrumentos prontinhos para o Senhor. Tudo quanto é comprado aqui é consagrado, é oferecido a Deus e é colocado no lugar certo. Essas peças que estão aqui, esses objetos, nada deverão sair daqui. Nada deverão. A não ser para o trabalho do Senhor. Mas se pegarem essa guitarra, esse violão, se pegarem esses instrumentos e levarem para tocar em lugares contaminados,
espiritualmente contaminado? Não é certo. Não é certo. Aquilo que foi oferecido para Deus tem que ser para Deus. Tem que ser puro, consagrado. Esse microfone foi consagrado para este lugar. Nunca esse microfone deverá sair daqui para outros eventos. Para narrar uma corrida de cavalo, para fazer uma propaganda. Nunca deverá sair daqui. Porque o Senhor o há de mister. O Senhor precisa dele. Aqui, no lugar certo. Então, a gente vai aprendendo com a palavra como são as coisas de Deus finas. Não é tudo que Ele aceita. Ele aceitou isso aquela hora porque tinha que ser assim. Era um dia X. Era um dia muito importante. Porque aquele cortejo ia acontecer, ele ia ser aclamado como rei, ele ia ser chamado de rei, ia haver um reboliço, os príncipes, os escribas, os sacerdotes, todinhos preparados já para matá-lo. Então isso tinha que acontecer. Eles tinham que saber que o Messias é Jesus, que Ele é o bendito do Senhor, é aquele profetizado, aquele esperado. E era um dia muito de graça. Então ele ia ser chamado de rei. Ele ia ser honrado como foi, com aquele cortejo, com aquele povo gritando. Aquele povo gritava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E essa palavra, Hosana, tem um significado. Ela quer dizer salve agora. Então, essa palavra era muito dedicada aos reis. Os reis recebiam tapetes para entrar nos seus aposentos, por onde ele andava. Os reis tinham tapete. Por isso que forjaram tapetes ali na hora para ele. Porque ele é rei. Ele é rei. Ele teve que se revelar aquela hora. Ele estava se revelando. E ele aceitou o louvor. Salve agora. Hosana, Hosana, salve agora. Mas também muitos estavam levando isso por um lado político. A espera do Messias para que houvesse uma separação, que houvesse um fim do jugo romano. Israel precisava de uma libertação dos romanos. Eles estavam ali no jugo. E eles esperavam nisso. E quando eles chamam Jesus de rei, vem trazendo ele com aquele alvoroço. Eles estão imaginando que ele agora ia assumir um trono, que ele ia agora derrubar o jugo de Roma. Eles estavam levando isso por um lado político. Mas Jesus estava em outro sentido. Jesus estava no outro sentido, noutra esfera. Não era coisa da terra. Não era coisa da terra. Ele só veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E eles estavam esperando aquilo. E achando, é agora que nós vamos ser libertos. Hosana, quer dizer, salve agora. Salve agora. Mas não era isso, ainda tinha muita coisa para acontecer. Tinha muita coisa para acontecer ainda. Eles tinham costumes, os romanos tinham costume, muita ostentação. Os generais romanos, quando saíam a luta, a conquista, as guerras, o general romano, e voltava vitorioso, ele também era aclamado. Tinha honrarias. Eles preparavam para os generais uma carruagem toda dourada, toda sem teto,
E lá vinha o general, naquela carruagem, vinha rodeado dos seus oficiais, todos uniformizados, muita pompa. Eles vinham exibindo os despojos, aquilo que eles tiraram do adversário, os baús cheios de ouro, de prata. Aqueles desfiles eram próprios de generais vencedores. Por isso, muita ostentação. Eles traziam como relíquia, eles traziam como troféu os presos importantes. Aqueles presos que eles foram buscar, que lutaram, que capturaram, colocavam ali como troféus. E era um exibicionismo. Eles iam passando aquela carruagem toda dourada. Aquele povo todo atrás, era um cortejo também. Era uma festa, porque eles estão trazendo os presos. E também acompanhava aquele desfile, também acompanhava os sacerdotes. Aqueles que passavam de largo. Sabe aqueles sacerdotes que passavam de largo? Aqueles. Vinham acompanhando esse cortejo também, queimando incenso, oferecendo incenso a deuses estranhos. E acompanhavam aquilo. Então, essa honraria, esse desfile todo, essa ostentação toda, era próprio dos romanos. Agora veja a diferença. Veja a diferença da carruagem dourada para o jumentinho emprestado. A humildade do Senhor. O Senhor gosta das coisas humildes, das coisas simples, e para isso Ele dá o exemplo. Ele podia ter dito para os discípulos: vá lá em tal lugar, me traga um manga larga. Vá lá no tal lugar, me traga um cavalo árabe de cor preta, de cor branca, me traga uma coisa linda que eu vou precisar. Não, irmãos. Vocês estão vendo quem é Jesus? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele supre as nossas necessidades, mas as nossas necessidades não precisam ser coisa assim, trabalhada com toma lá da cá. Ele é amor e Ele supre as nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vamos crer nele, vamos ter o nosso pão de cada dia, vamos ter o nosso telhadinho para nos cobrir, o nosso cobertor no frio, a nossa água gelada no calor. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos fazem verdes pastos, em gramas verdejantes, tudo ele tem. E Ele poderia tudo, Ele poderia dizer: anjos, aqui agora, uma carruagem para mim, que eu sou o rei, eu vou entrar agora aqui em Jerusalém, que é o meu dia. Não. Mas Ele podia fazer aparecer uma carruagem? Poderia. Aquela carruagem que passou no meio de Elias, que passou no meio de Eliseu, aquele carro de fogo passou, ele podia ter requisitado. Traz para mim, manda aqui, vem Pedro, traz aqui para mim, vem aqui João, traz você, vai aqui, vocês são meus oficiais, eu sou o rei. Nada disso, irmãos. Jesus é simples, Jesus é humilde, Jesus é graça, Jesus é como nós, Jesus é homem de dor. O profeta Isaías disse que ele é homem de dores, porque ali naquela cruz, olhávamos para ele, diz Isaías, e não víamos beleza alguma. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas iniquidades. Olhávamos para ele, dizia o profeta Isaías, profetizando. Nenhuma beleza víamos, porque estava sangrando, morrendo. Mas isso não é religião, irmãos. Isso não é religião. Isso é ser filho de Deus, ter um Deus de verdade. É crer que vamos estar com Ele, que já está preparada a nossa casa junto dEle, todas as coisas. Por que eu estou falando desses generais? Para mostrar a diferença entre Deus e o homem. E eles chegam, vem,
com aquele interesse, pensando que ele agora ia dar um basta ali nos romanos, né? Mas não foi nada disso. E, nos dias de hoje, essa palavra Hosana, ela existe como louvor. Ela foi indo através dos tempos, foram se passando gerações e gerações, e essa palavra hoje, aqui, nesse púlpito, que foi consagrado para ele, se canta Hosana. Salve agora, Senhor! Salve agora, Senhor! Hosana! Hosana! Aquele que é, que era, que haverá de vir. Todo-Poderoso. Virá agora com seus anjos, cheio de graça e poder. E agora ele chega em Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, ele chega a entrar no templo. Ele entra lá. E já era tarde. E como já era tarde, ele decide voltar. Ele olha, ele examina tudo, ali no templo, tudo ele observa. Diferente dos discípulos. Os discípulos olhavam, observavam e se encantavam com o tamanho do templo. Né? Com o tamanho do templo. Uma ocasião, eles chamaram a atenção de Jesus para olhar a construção daquele templo. E eles, olha mestre, olha que construção, olha que templo. Então, eles se enxergavam, os olhos humanos, de um jeito. Mas Jesus já enxergava lá na frente e responde para eles, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E não demorou muito tempo, foi derrubado. Tudo derrubado. Então, ele não vê como os homens vê. Ali ele examinou tudo e disse, olha, já é tarde. Vamos voltar para Betânia? E voltaremos amanhã. Então, foram 12 com ele. E ele foi para Betânia. Passou a noite lá. Pelo caminho teve fome. Vê a figueira lá, manda ver, não tem fruto nenhum. Com a palavra ele seca aquela figueira, né? E para entregar 2 palavras para eles, porque eles depois questionaram por que a figueira, que estava lá tão verdinha, no outro dia já estava seca e tal. Aí ele falou, tendes fé. Tendes fé. E dá um exemplo de transportar os montes. O poder da palavra. Né? O poder da palavra, com fé, ela decide. Ela faz milagres. Então, é a coisa que ele diz, vocês também vão fazer essas coisas, se tiverdes fé. Se tiverdes fé. Com um grão de mostarda, não aquela fé. Não é? Tamanho da jaca ou da melancia. Não, é do grão de mostarda. Então, nós aprendemos a usar a nossa fé com a figueira seca. Tendes fé. Ele foi bem objetivo. Quando perguntou Pedro, por que a figueira de ontem já secou? Falou, tendes fé. Bem objetivo. Então, o que falta muito na nossa vida é a fé. É a fé. A gente não tem essa fé determinada, né? Precisa ter. A gente ia aprendendo só com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir o quê? Jornal das 8? A novela das 6? Ouvir pela palavra. A fé, vamos repetir. A fé vem pelo ouvir o quê? Por isso que existem os milagres, porque ainda tem muita gente de fé, tem muita gente que crê, tem muita gente de fé. Existe, como não? Existe os milagres. E ele vai embora para Betânia. Vai lá e volta no dia seguinte, porque ainda há coisas para se cumprir, é a última semana. É a última semana, vai ter toda aquela trajetória da prisão, vai para cá, vai para Pilatos, volta, aquela coisa toda para chegar na cruz. É. E ele volta. Mas quando ele volta, no outro dia cedo, ele vai ao templo. Ele era um judeu que cumpria as leis, né? Ele entrava no templo, ia lá no templo, igual os outros. E lá no templo, ele está lá ouvindo muita coisa. Ele ouve, que um fala, que o outro fala. Ele vê,
Ele observa. E está todo mundo ali. Cada um vê as coisas de um jeito. Um vê de um jeito, outro vê de outro jeito. Ele não. Ele olha ao redor. Ele examina todo aquele espaço lá. O pátio do templo. O pátio do templo. Ele examina. E vê o que os outros não viam. O que ele vê? Olha e vê. Ele vê corrupção. Ele vê pecado. Ele vê incredulidade. Ele vê idolatria. Ele vê falta de respeito. Ele vê tudo o que tinha de mal para ele ver. E é assim que ele entra no dia seguinte, lá no templo, e vê tudo aquilo. E quando ele vê tudo aquilo, ele toma uma decisão. Diz, não vai ficar assim. Eu estou por poucos dias, ele imagina, estou por poucos dias, eu vou fazer o que tem que ser feito. Lá no pátio do templo, o que tinha que estar lá? O altar do sacrifício, onde ia colocar o animal no altar de sacrifício, onde ia aspergir o sangue no altar, a pia para lavar a mão. Ali tinha que ser um lugar preparado. Os animais que vinham, traziam para o sacrifício, os pecadores que vinham apagar, camuflar, botar como uma peneira no sol dos seus pecados. E ele estava lá observando aquilo tudo. Então vai e vem, o passa-passa, o fala-fala, num lugar que não deveria. Não deveria estar acontecendo aquilo ali no pátio. E ele se revolta com aquilo, não vai esperar mais tempo, não vai esperar mais nada. E ele olha e vê a máfia religiosa, a mesa dos cambistas, trocando dinheiro, porque as pessoas vinham comprar o animal para o sacrifício e tinha que trocar o dinheiro. E uma taxa muito alta. E a máfia tirava proveito. Pegava uma taxa muito alta para trocar o dinheiro e aí iam pondo no bolso. Tinha uma máfia. Então ele vê corrupção, ele vê pecado, ele vê incredulidade, ele vê idolatria, ele vê desrespeito, ele vê desonestidade, ele vê ladroeira, e ele se enfesa, aquelas mesas todo ocupando espaço, aquelas cadeiras ocupando espaço, aquele povo, um passava com gaiola, outro passava com sacola de coisa, outro passava com utensílio de toda qualidade. Mas o que esse povo está passando aqui? O que esse povo está fazendo aqui? Aqui não é lugar disso. João escreve que ele pega um cordão e sai e vai derrubando as mesas, e vai passando aquele cordão em tudo, e vai chamando. Esta minha casa é casa de oração. E vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores, em casa, em ladroeira, e vai. E vira as mesas de perna para o ar. É só dinheiro que voa. É só aquilo que acontece ali. E ele determina mais uma coisa. Ele diz, parou de passar aqui para lá, para cá. Parou com isso. Você pode achar isso que eu estou falando no verso 16 do capítulo 11 de Marcos. Não precisa ver. Se você quiser pôr na tela. Capítulo 11 de Marcos, verso 16. Ele proíbe na hora o passa-passa. Sabe por quê? Porque ali, no pátio, eles cortavam um caminho. Eles passavam por lá, a gente chama de um atalho. Para irem para o Monte das Oliveiras, eles passavam pelo pátio e cortavam o caminho. Então, eu passava lá com tudo que era tranqueira. Aquele vai e vem, aquele fala-fala, aquela bagunça. Por isso que ele se enfesou. E ele diz assim, a minha casa é chamada casa de oração. E acabou com a brincadeira. Então, nós proibiu aquela passagem, sabe? Aquele alvoroço. O que você aprende aqui? Como é que se entra na casa de Deus? Com gritaria?
Com fala-fala? Com brincadeira? Com piada? Como é que se entra? Desde lá do pátio vão chegando. Lugar santo. Lugar onde Deus fala. Lugar onde Ele opera. Lugar onde o perdido é achado. Lugar, casa de Deus. Casa de Deus vivo. Porque tem muita casa de Deus morto. É casa de Deus vivo. Onde há transformação. Onde há oportunidade para todos se arrependerem. Onde Ele não faz acepção de pessoas. Tão somente acredite no seu poder. Tão somente acredite na sua palavra. E agora então Ele vê tudo aquilo ali. Se entrega mesmo o que Ele tem que entregar. E fala. Proíbe toda aquela andança. E arrebenta tudo. E acaba com tudo. Porque havia as máfias que se organizavam para tirar o dinheiro, para aproveitar das oportunidades. Então, irmãos, hoje a casa de Deus é casa de Deus. A casa de Deus tem que ter muito zelo, muito respeito para agradar o nosso mestre, para que ele não precise tirar a corda, para que ele não precise empurrar as mesas. Nós temos que ter muita reverência. Vem tomar ceia agora? Vem louvando. Vem cantando. Não vem empurrando um ou outro. Não vem conversando outra coisa. Vem, se você quer presença de Espírito, vem no Espírito. Vem na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é que é a nossa força. Vem alegre. Vem contente. Senhor, se eu tenho faltado contigo, me perdoa agora, eu quero participar dessa mesa. Eu quero a tua presença. Vem dizendo Hosana, Hosana. Vem fazendo dessa palavra agora louvor, alto louvor. Não pensa em Jesus político. Pensa no Jesus amor, Deus perdoador. Não troque Jesus por homem nenhum, mulher. Dia internacional da mulher. Não troque Jesus por um pilantra qualquer. Moço e moça, olha bem com quem você vai se casar. É temente? Obedece pai e mãe? É respeitoso? Se não, para com isso. Porque quanta gente sofrendo por desobediência. Quanta gente sofrendo por não crer em Deus, não andar com Deus. Casamentos e mais casamentos destruídos por falta da paz. A paz que o mundo não dá. Jesus disse, eu vou lá dar. A minha paz vos dou. A minha paz vos deixo. Assim disse Jesus. Busca a paz de Jesus. Busca ser usado por Ele. Sinta o Espírito Santo dentro de você. Ele se move dentro de nós. Deus usa homens e mulheres. Deus não usa répteis. Não usa quadrúpedes. Não usa jiboia. Não usa charuto. Não usa imagens de escultura. Deus usa os seus filhos, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Derramou ali, exibiu para todo o povo o seu sangue divino. Sangue de Deus, correndo, que não tinha pecado. Sangue de Deus, ali, exibiu. Ele nunca exibiu riquezas. Nunca exibiu joias, nunca exibiu nada. Ele é humilde. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Deus abençoe você. Senhor Jesus, que dia, que manhã, que tarde, noite deliciosa que o Senhor nos proporcionou. Que momento delicioso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Eu quero, Pai amado, nesta noite, agradecer pela vida desse povo que vieram, Pai, para participar desse culto, participar da Tua mesa, para Te louvar, para Te glorificar, para Te adorá-lo aqui nesse lugar. Eu só tenho que Te pedir, meu Deus, que esse povo seja muito abençoado,
Continua, Deus, abençoando os lares, as famílias aqui representadas. Que eles sejam mesmo, Deus, muito, muito, muito abençoados. É o desejo do nosso coração, meu e da minha esposa, e do grupo de obreiros que trabalham na direção desta obra. Nosso desejo é que todos sejam abençoados, sejam muito felizes. E eu quero muito, Pai, que eles saiam daqui na Tua presença, na Tua bênção, na Tua proteção. Que possam chegar nos seus lares, na Tua segurança. Libera anjo guardando a chegada desse povo nas suas casas. Que tenha uma noite abençoada, um amanhecer ainda na Tua presença e na Tua segurança. Livra, Deus, esse povo dessa maldita, desse vírus, dessa peste perniciosa que está rondando o universo, o mundo. Livra esse povo, imuniza contra as setas inflamadas, imuniza contra essa doença maldita. Que eles sejam guardados por Ti, protegidos por Ti. Que essa peste maldita não venha atingi-los. Que eles sejam guardados, imunizados, em nome de Jesus. Eu estou pedindo e já estou agradecendo. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus.